Voltamos com a notícia de frente, vamos para o destaque de Haroldo Arruda Júnior. Vamos falar de insumos, né? Vamos falar de insumos ou a falta dele, a escassez dele no mundo. O Brasil é o epicentro, ainda continua com altos índices de contaminação, né? E vive realmente uma situação muito triste com relação à falta de insumos, medicamentos, né? Por quê? Porque hoje, né, 40% de tudo que é produzido de insumos no mundo é produzido pela China ou pela Índia. O Brasil produz apenas 5%. Na década de 80, para vocês terem uma ideia, não era assim. No governo Fernando Collor, né, nós chegamos a produzir 55% daquilo que a gente consumia no país. Mas aí, por uma política errada por parte do presidente Fernando Collor, a meu ver, acabou incentivando muito maior a importação do que necessariamente a produção dos insumos aqui no Brasil. E houve uma reviravolta nisso tudo e sofremos até hoje, e por conta de uma pandemia como essa, realmente a situação ficou mais difícil ainda, né? Mas na última sexta-feira, o governo federal editou uma medida provisória autorizando, liberando 2,6 bilhões, vou repetir, 2,6 bilhões de reais para a compra de medicamentos e para UTIs, né, para manutenção de UTIs. Praticamente 8 mil UTIs serão mantidas pelo governo federal nesta pandemia. Já foi publicado, né, está no Diário Oficial da União, uma vez que essa medida provisória está no Diário Oficial da União, ela é lei, ela precisa ser cumprida, né? E ela tem um período de 120 dias, essa medida provisória. Caso não utilizem essa questão desse recurso da forma que deve ser utilizada, né, ficará bloqueado esse recurso. Ainda na semana passada também, um conglomerado de empresas fortes, multinacionais e bancos no Brasil, ajudando o governo federal, fizeram uma doação também de alguns milhões de kits de intubação. O grupo Itaú, o Unibanco, a Vale, né, pensando exatamente nessa deficiência, conseguiram comprar e já chegaram esses kits em intubação aqui em nosso país. Mas o problema não está só na questão do kit intubação. O Brasil vive uma outra carência muito grande, que é o número de profissionais que precisam estar nas UTIs, que com esse recurso do governo federal nós passaremos de 8 mil UTIs para 21 mil UTIs assistidas pelo governo federal, precisam estar lá para operar, para, de certa forma, compor aquela equipe que faz com que a UTI funcione. Aí tem os intensivistas, tem os profissionais todos ali. E nesse ponto também o Brasil ainda tem uma falta muito grande de profissionais na ponta, na operação das UTIs. A expectativa do governo federal é que, de certa forma, nos próximos dias, nos próximos 7 ou 10 dias, nós consigamos, sobretudo, um certo equilíbrio nessa questão das UTIs em nosso país e principalmente dos insumos, porque é uma covardia o que estão fazendo com a população brasileira por conta exatamente desses medicamentos. Imagine você numa UTI, alguém que precisa ser entubado e não tem sedativo, ou não se consegue manter a sedação dele ainda entubado. Como nós ressaltamos aqui na semana passada, beira a tortura. É muita dor, é muito sofrimento. E não são poucas as pessoas que estão passando exatamente esta realidade, estão passando este problema no Brasil. Então, pensando nisso, o governo federal adiantou na sexta-feira esse recurso de 2,6 bilhões de reais, que nos próximos 7, 10 dias o governo espera que isso seja regularizado em todo o país. O Brasil não é diferente, Cuiabá não é diferente, Mato Grosso não é diferente. Tem encaminhado, eu tenho recebido informações, inclusive aqui, do representante do Ministério da Saúde aqui em Cuiabá, os medicamentos estão chegando, as vacinas estão muito aceleradas, chegando em Cuiabá, não é em pouca quantidade não, em muita quantidade, né? Mas infelizmente nós não temos ainda celeridade suficiente na execução dessas vacinas, ou seja, na aplicação das vacinas. Por mais que a prefeitura tente descentralizar o processo, né, Várzea Grande está muito além, muito na frente de Cuiabá com relação ao processo de vacinação, e isso é perceptível. Então, vacina tem. O que não está tendo, sobretudo, é expertise suficiente para vacinar o maior número de pessoas. Temos um feriado agora, na próxima quarta-feira. Será que vão parar novamente por conta de feriado essa questão da vacinação?
Algo Falaram que não, viu, Haroldo? Pois é, não Vamos pode aguardar. parar. Uhum. Não pode parar, já disse 24/7, pegar a equipe que tem, vacinar todo mundo, acelerar o processo para que nós possamos aumentar o número de pessoas vacinadas. Isso é muito importante em um momento como esse, né? Então, é acreditar que realmente a prefeitura, que é responsável pela vacinação, não é o governo do estado de Mato Grosso, o governo entrega, o governo federal entrega para o governo estadual faz a logística de entrega aos municípios. Os municípios que precisam se organizar para poder acelerar o processo de vacinação e diminuir a possibilidade ou chance de nós termos cada vez mais pessoas contaminadas e, consequentemente, maior número de pessoas ocupando leitos de UTI e vindo a óbito. O caminho é exatamente esse, e eu acho que a gente está no caminho certo agora. Professor Haroldo, eu quero tomar liberdade de Claro. complementar Pois não. a sua informação aí sobre essa medida provisória, que é extremamente positiva, né? Essa medida provisória aí de 2 bilhões e 600 milhões de reais, né? Medida provisória do governo federal, entre outras coisas, né? Para a compra de insumos e para financiar as UTIs. É isso? No país todo. País né? todo. Só lamentar uma coisa, pena, não é? Que ela veio com 3 meses de atraso, né? Só lamentar isso, porque é o seguinte, porque chegou em dezembro, parou o financiamento do governo federal para as UTIs nos estados. Tanto é o seguinte, teve uma chiadeira enorme de muitos governadores no país inteiro. Tudo bem, já sei, vão falar, olha, mas eles receberam uma montanha de dinheiro do governo federal. Receberam, mas o governo federal também tem responsabilidade nessa questão aqui do financiamento das UTIs. Até porque a saúde no país, ela é naquele sistema tripartite, né? Tem a responsabilidade do município, tem a responsabilidade do Estado e tem a responsabilidade da União, no caso, o governo federal. Pena que demorou tanto tempo, mas o ex-ministro Alexandre Pazuello terá condições de apresentar os argumentos dele daqui a pouco, né? Em pouquíssimo tempo, lá na CPI da Covid, pandemia, né? Onde o seguinte, vamos tentar esclarecer o que é que aconteceu nesse país, né? Tanto em relação ao governo federal, como em relação aos recursos que foram aplicados pelos estados, da forma que isso foi aplicado, não é isso? Agora é o seguinte, o que não pode ter é ter fake news. Olha, nós passamos tantos bilhões, né? Então, é preciso, nesse momento, trabalhar com a verdade, né? Não ficar jogando as coisas assim para o ar, né? E querendo que aquilo se transforme em verdade absoluta. Quem ficou numa situação muito delicada, eu acho até que deveria rever os seus conceitos, né? Porque ele foi muito incisivo, né, com relação aos recebimentos do governo estadual. Nós, enquanto imprensa, a gente recebe as informações, né? E até então nós tínhamos a cifra de 15 bilhões de reais para o estado do Mato Grosso. Mas o deputado Zé Medeiros foi além disso, né? Ele esbravejava e realmente gritava e cobrava o tempo todo. Mas ele tem muito mais acesso ao portal Transparência do governo da Federal, da União, do que nós, necessariamente. A gente não, né? Ele, como deputado federal, deveria ter realmente conhecimento claro, antes mesmo de desvelar críticas ao governo do estado de Mato Grosso com relação ao que o governo recebeu. Porque o valor é muito distante, de 15, 19 bilhões para 5 bilhões de reais. Ficou chato. Certo. Gente, vamos aqui com... E o seguinte, teve muita gente aí dando puxão de orelha no deputado José Medeiros, né? Teve gente aí falando o seguinte, olha, melhor ele parar, porque ele não tem estatura para ficar com esse tipo de acusação, que depois acaba se comprovando como fake news. E quem comprovou a fake news foi o Ministério da Economia. Não é isso? Foi o Ministério da Economia, porque o Estado de Mato Grosso pediu informações. Olha, o que é que vocês passaram para nós aqui na realidade, né? E aí veio a resposta lá do Ministério da Economia e demonstrou o seguinte, olha, aquilo que colocaram nas redes sociais era a famosa fake news. Eu acho que as pessoas têm direito de errar, né? Mas assim, no caso dele especificamente, por ser um deputado federal, ele poderia muito bem agora, como ele utiliza muito as redes sociais, vir para a rede social e dizer assim, olha, eu errei.
e errei feio, né? Eu achava que era um valor e não é esse valor. Peço desculpas ao governo do estado de Mato Grosso. Eu acho muito difícil isso acontecer. Às vezes é melhor usar o cérebro do que o coração, né? Esse caso ilustra bem isso, não é isso? Às vezes a paixão, ela atrapalha um pouco as pessoas, principalmente as pessoas públicas, né? Entendeu? Que elas têm uma paixão, assim, né? Pelas pessoas que elas veneram e aí, né? Elas acabam cometendo besteira. Olha, o pessoal está participando aqui. O promotor de justiça Marcelo Tavani pediu o fechamento de 10 unidades de terapia intensiva do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e o remanejamento dos pacientes para outras unidades. Isso foi após uma denúncia, né, do Ministério Público, então pedindo esse fechamento. O pessoal está participando aqui falando um pouco disso, viu? Tem mais gente falando de falta d'água em Várzea Grande. 8 dias sem água, por favor. Jardim Paula 2. O que está acontecendo? Dai atenção, dai aí. 8 dias sem água. Lá em Várzea Grande, a Leila participa aqui com a gente. Aí o pessoal falando então das doses que vão chegando. Em Cuiabá. Deixa eu trazer uma informação que tem gente falando do caso Isabelle, viu, gente? Essa notícia de que, por unanimidade, o STF decidiu em manter a menor que atirou e matou a Isabelle detida lá no Pomeri, tá? É a última notícia que a gente tem sobre isso. Agora, quer complementar? Eu quero complementar porque no próximo dia 28 ou 29 de abril vai ter a decisão aqui no Tribunal de Justiça. Está 1-1 lá o placar. São 3 desembargadores que votam. O relator, o seguinte... 29, tá? Dia 29, né? A família, né, da atiradora entrou com recurso no Tribunal de Justiça pedindo a liberdade dela. Aí o relator Juvenal Pereira da Silva disse o seguinte: não, a menor tem que ficar recolhida lá na unidade socioeducativa. Aí veio um outro desembargador, Rondon Bacil, e falou: não, ela tem que ser liberada, né, e adotar outras medidas aí. E agora o seguinte, aí o terceiro desembargador, que iria desempatar, Gilberto Giraldelli, ele falou: olha, não, eu quero pensar melhor, né? Aí fez um pedido de vistas. Bom, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Nós falamos sobre esse assunto aqui na semana passada, que em outros casos, né, os menores, né, que são acusados de atos infracionais, nesse caso aqui um ato infracional gravíssimo, porque tirou a vida de uma pessoa, eles recebem lá essa pena, né? Uma pena, ou um nome parecido com isso. Olha, tem que ficar recolhido, internado numa unidade socioeducativa durante tanto tempo. Aí essas pessoas, esses menores de famílias, né, com menor poder aquisitivo, que não tem um patrimônio tão grande assim, não tem a possibilidade de entrar com recurso em cima de recurso, né? Mas o que se busca aqui é justiça. E por falar nisso, terão, né, 2 manifestações aí nos próximos dias, né? Uma, né, ocorre no próximo dia 21, né? É um convite aqui agora quarta feriado. Quarta-feira feriado. É um convite aqui para uma oração em memória da Isabelle, né? Para que a justiça seja mantida, e será nesta quarta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, às 7 da noite, na rotatória, em frente ao Alphaville, né? E também terá uma carreata no dia 26 de abril, né? Uma carreata aí, onde já definiram até o trajeto dessa carreata, que vai acontecer no dia 26 de abril, que é uma forma seguinte aí de tentar, não é para pressionar, né? É para sensibilizar o desembargador Gilberto Giraldelli de que a atiradora, né, que matou Isabelle, né, com um tiro na cabeça, ela deve cumprir esse tempo aí que foi a decisão lá da juíza Cristiane Padim da Silva, né, de que ela deveria ficar 6 meses, né, internada numa unidade socioeducativa. Depois desse prazo, iria ser reavaliada a situação dela. E o prazo máximo aí, né, pela lei, é de 3 anos, né, de internação
numa unidade socioeducativa. O que não se entende é porque é o seguinte, por que é que a atiradora que matou Isabelle Guimarães não pode cumprir essa sentença? Por que é que tem dúvidas em relação ao cumprimento da sentença? Provar o contrário do que disse a perícia técnica, do que disse a polícia técnica? Provar ao contrário do que denunciou o Ministério Público? Falou o seguinte, olha, isso daí é equiparado ao homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. E a atiradora não pode ficar internada durante 6 meses? Não pode, mas por quê? Por quê? Aí levanta-se a dúvida. Espera aí, é porque ela tem condições, né, de entrar com recurso em cima de recurso, a família dela é rica, tem muito dinheiro, mas o princípio da justiça não é esse, né? Que a lei é igual para todos. Não é que isso? fato novo apareceu, né, para que realmente fosse tomada uma decisão como essa? É o que eu sempre falo, né? Nós temos uma situação em que muitas das vezes, seja por poderio econômico ou não, e não deveria ser assim, né? Alguns acabam se apoiando, inventando razões e não procurando verdades, né? E todas as vezes que você inventa razões para justificar um fato como esse, que a meu ver, a perícia já foi clara, todas as leituras já foram feitas, todos os indícios foram apontados, fato consumado. Em qualquer outra parte do mundo, isso para mim, fato consumado, resolvido, reclusão, ficar lá, cumprir e pronto, acabou. Aqui não. Aqui por questões financeiras, entendeu? Eles simplesmente resgatam o processo e começam a achar brechas na lei para livrar o cliente a custo, em troca de muito dinheiro. É assim. Algo para sensibilizar o desembargador Gilberto Giraldelli. Se liberar a atiradora, você joga tudo por se água liberar a abaixo. atiradora, Isabelle vai voltar? Pois é. Gente, rapidinho os dados da Covid aqui no estado. Vamos ao boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha só, nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou, infelizmente, 53 mortes nas últimas 24 horas aqui no estado. E aí a gente tem 342 mil casos da doença, com 320 mil pessoas que já se recuperaram. Infelizmente, chegamos à marca de 9.084 mortes e a taxa de ocupação de UTI ainda continua muito alta, com 97,73%. Vamos então, né, gente? Amanhã tem mais informação, tem mais notícias aqui para você. Semana abençoada para todos. Haroldo, bom dia, obrigada. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos. Bom dia, Lúcio, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Você fica agora com o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Um abraço, até amanhã.